complementando as características do tecido epitelial, é sempre bom associar esse tecido às estruturas da pele e os seus componentes. Então, nós falaremos um pouco agora sobre características dos tecidos que formam a estrutura da pele, o órgão, né? E como essas estruturas elas funcionam no nosso organismo. Então, só relembrando, né, a pele ela é formada basicamente por duas camadas e tem suporte de uma terceira camada, que é a hipoderme. Então, a pele ela é formada de maneira mais superficial pela epiderme. Na epiderme é onde a gente vai encontrar os poros, os pelos, a camada de queratina e parte das terminações nervosas. Abaixo da epiderme, de maneira mais interna, nós temos a derme, que é um tecido conjuntivo. Na derme nós vamos encontrar as glândulas, de uma forma geral, glândula sudorípara, glândula sebácea, o local de nascimento do pelo, músculo eretor do pelo, vários tipos de terminações nervosas diferentes, vascularização, esses vasos sanguíneos são úteis tanto para a epiderme quanto da derme, e abaixo da derme nós vamos encontrar o tecido adiposo que nós denominamos hipoderme. Então nós vamos falar sobre cada uma dessas camadas separadamente e fazer a relação entre elas. A epiderme, na sua parte mais externa, ela é recoberta por uma camada bem espessa de uma proteína denominada queratina. A queratina é uma proteína impermeabilizante que vai favorecer com que a nossa pele ela não absorva todas as substâncias que tem contato com ela. Essa queratina ela fica acima de uma camada de células que a gente chama de células córneas ou células glabra. São as células epiteliais da epiderme que já se encontram mortas e que, na verdade, junto com a queratina, vão proteger as células que ainda estão realizando metabolismo. A epiderme ela é formada por epitélio estratificado pavimentoso. O que significa isso? São várias camadas de células epiteliais, como nós podemos perceber aqui na imagem, células que são justapostas, quase não existe espaço entre elas, são ligadas a partir de estruturas de adesão, e a camada mais externa são células pavimentosas ou achatadas. Essa configuração de tecido estratificado pavimentoso faz com que esse epitélio seja muito eficiente no que diz respeito a revestir e proteger estruturas do corpo. No caso da epiderme, por mais que ela apresente vários estratos, não é um tecido tão espesso. Por quê? Porque é avascular e, para se nutrir, precisa de apoio do tecido subjacente, que nesse caso da pele é denominado derme. A camada da epiderme mais profunda, chamada de estrato germinativo, são as células epiteliais que vão ter contato direto com a membrana basal, que é o ponto de contato entre tecido epitelial e tecido conjuntivo, respectivamente epiderme e derme, e é nessa camada onde nós vamos encontrar os melanócitos, que são células responsáveis pela produção da melanina, a proteína que dá a cor à nossa pele, e os queratinócitos, que são as células responsáveis pela produção da queratina, que vai migrar para a região mais externa para realizar sua função de tornar a nossa pele impermeável. No caso da epiderme, algumas ramificações de terminações nervosas livres vão chegar até essa estrutura de tecido, e isso vai fazer com que a epiderme seja considerada um neuroepitélio ou epitélio sensorial. Como já foi dito anteriormente, a epiderme ela faz um íntimo contato com a derme a partir da estrutura da membrana basal, que tem como característica ser o ponto de nascimento do tecido epitelial e o ponto de contato entre o tecido de apoio e o tecido epitelial. Sobre a derme, o que a gente precisa considerar? Nós temos uma derme mais superficial, que fica mais próximo da membrana basal. Essa região ela é formada de tecido conjuntivo frouxo, e a derme mais profunda, que fica mais próxima do tecido adiposo ou hipoderme, que é formada de tecido conjuntivo denso, não modelado. Aqui na estrutura da derme é onde nós vamos encontrar os capilares venosos e arteriais que vão nutrir
tanto o tecido epitelial quanto a própria derme. Então, esses vasos eles vão passar por difusão simples ou difusão facilitada, todos os nutrientes necessários para o epitélio. É aqui também nessa região que nós vamos encontrar glândulas exócrinas, como é o caso da glândula sudorípara. Ela apresenta esse novelozinho que fica na derme profunda, um canal ou ducto que vai transportar a secreção do suor por poros até a superfície da pele. É aqui também na derme profunda onde nós encontramos o folículo piloso. É o local onde o pelo ele vai apresentar células que vão se multiplicar para formar a sua estrutura e que vai migrar em direção à superfície da pele. O pelo é uma estrutura que vai auxiliar na proteção externa do corpo e também faz parte do nosso sistema termorregulador. Então, quando a temperatura ela precisa ser mantida, esses pelos eles vão eriçar. E esse eriçamento vai ser feito por um músculo denominado músculo eretor do pelo. Para cada pelo, um músculo eretor. Aqui também, na lateral do folículo piloso, vamos encontrar uma outra glândula exócrina denominada glândula sebácea. Esta glândula produz uma secreção lipídica que vai, junto com o pelo, se deslocar para a superfície para aumentar o potencial de impermeabilidade que a pele possui. As glândulas sebáceas, elas ficam presas ao músculo eretor do pelo e lançam a secreção impregnado no pelo para que ele possa realizar o seu deslocamento, já que essa glândula ela não apresenta seu ducto próprio. Aqui na região da derme também se apresentam muitas terminações nervosas, cada uma delas responsável por uma ou por várias funções que estão diretamente ligadas à nossa sensibilidade. A pele é o órgão sensorial que tem contato com o meio externo e que responde a esses contatos. E cada estrutura dessa relacionada ao sistema nervoso vai estar responsável por contribuir para que essas funções elas aconteçam. Então, começando aqui pelas terminações nervosas livres, essas, como nós podemos ver aqui na imagem, elas se ramificam em direção ao epitélio e são responsáveis de maneira mais inespecífica por várias funções, como, por exemplo, a sensação das cócegas, do prurido ou coceira, do calor, do frio e da dor. São aquelas que vão apresentar uma maior quantidade de funções e que vai contribuir para várias outras terminações. A segunda estrutura são os discos de Merkel. Esses discos eles finalizam na membrana basal e estão relacionados às ações de sensibilidade do tato e da pressão. Então, quando a gente recebe uma pressão sobre a nossa pele, parte dessa pressão vai ser percebida pelos discos de Merkel. Existem terminações que ficam mais na região central, entre a derme superficial e a derme profunda, que são denominadas terminações ou bulbos terminais de Krause. Esses apresentam indicação de sensibilidade para baixas temperaturas. Então, quando você sente frio, quem é responsável por receber os estímulos sensoriais são os bulbos de Krause. Lá na base do folículo piloso, existem ramificações chamadas plexos das raízes pilosas, que junto com outras terminações estão relacionados à sensação no tato. Chegando muito próximo à membrana basal, nós temos os corpúsculos denominados corpúsculos de Meissner. Esses estão voltados para as sensações de tato, pressão e vibração. Na altura mediana, muito parecido com os bulbos de Krause, nós temos corpúsculos de Pattini. Esses voltam-se para a sensação de pressão e vibração. E, por fim, os corpúsculos de Ruffini, que contribuem para a sensibilidade do tato. O que a gente pode perceber? As terminações elas trabalham em conjunto.
Essas terminações, elas podem ser diminuídas ou intensificadas de acordo com determinadas alterações que podem acontecer com a nossa pele, como por exemplo as queimaduras, as infecções bacterianas. Porém, se o centro celular não for afetado, essas terminações conseguem se recuperar. Então, sobre as estruturas da pele, são essas as informações importantes. Bons estudos!